Senhor Deus querido, a Tua palavra, e é dela que queremos extrair os conhecimentos que o Senhor tem para nós. Por isso, nós Te louvamos e Te agradecemos pela revelação que temos. Porque o Senhor se comunica conosco, não nos deixa sozinhos neste mundo, perdidos ou à deriva, mas o Senhor mostra o caminho, o Senhor aponta a direção, e confiantes e seguros da Tua bondade, da Tua ajuda, que nós mais uma vez nos rendemos ao Senhor. Ao abrirmos a Tua palavra, fala ao nosso coração. Permanece com cada pessoa que ora comigo neste momento. Abra o nosso entendimento, abra a nossa compreensão para que as mensagens do Senhor alcancem os nossos corações. É o que eu lhe peço em nome de Jesus. Amém. Hoje à noite, eu quero tratar de uma outra história, de um outro personagem bíblico, mas agora quero tratar de um personagem bíblico onde o exemplo dele é completamente negativo. Olhar para esta pessoa, tentar extrair conhecimento dessa pessoa, sempre virá da ótica negativa. É tão negativa a ótica dessa pessoa, que hoje, pastor Gilson, eu resolvi fazer um teste. Eu fui no Facebook e escrevi o nome desse personagem bíblico, para ver se tinham pessoas com o nome. Eu não encontrei ninguém. Pode ser que tenha, mas na minha pesquisa não apareceu ninguém. Nenhuma pessoa com o nome. Porque, obviamente, o que está atrelado e associado a essa pessoa, a história dessa pessoa, é algo extremamente negativo. Nada positivo pode ser dito sobre essa pessoa. Você já deve saber de quem eu estou falando. Obviamente, eu estou falando sobre Judas Iscariotes e o seu pacto de traição. Judas foi um dos discípulos de Jesus. Judas foi escolhido para acompanhar o Mestre. Mas Judas revela em sua vida uma característica que faz dele diferente dos outros. Quando nós olhamos para o grupo dos discípulos, dos 12 apóstolos que foram por Jesus convidados, nenhum era melhor do que o outro. Todos eles tinham dificuldades. Todos eles lidavam com algumas disfunções da sua vida, pontos de vistas equivocados. Eram seres humanos pecadores. Nenhum dos 12 poderiam ser considerados santos, impecáveis. Eram pessoas como eu e você, com lutas, com debilidades, com fraquezas, com necessidades. Mas dentre os 12, Judas se destaca negativamente. Ele foi o que agiu de maneira mais egoísta, autocentrada, e leva Jesus até a sua crucifixão. Quando eu era pequeno, no bairro que eu morava, aqui na zona norte de São Paulo, tinha um vizinho que mantinha uma tradição, que eu já nem sei se existe ou não, de malhar Judas no sábado que antecedia o domingo de Páscoa. E na sexta-feira ele pendurava um boneco de Judas feito de palha no poste, e no sábado a criançada pegava cabo de vassoura e ia malhar o Judas. Eu confesso a vocês que eu queria também malhar o Judas, mas sempre que eu chegava da igreja o Judas já estava malhado. E a criançada dava paulada no Judas e no final alguém jogava álcool, riscava um fósforo e queimava. Aos gritos de traidor, 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 as crianças destilavam toda a sua fúria contra o boneco. Bom, eu não vou entrar na pedagogia disso, mas malhar Judas, dizer coisas contrárias a Judas,
é basicamente um sinônimo por aquilo que ele fez, por aquilo que ele foi e por aquilo que ele representou. Quando Jesus foi preso, o quadro em volta de Jesus com os seus discípulos era um quadro, a princípio, assustador. Porque no Getsemane Jesus orava e lá ele passou por um momento de angústia tremendo. Ele chegou a suar sangue, tanta era a sua angústia. Judas apresenta-se a ele e indica para os soldados que aquele era o Jesus, que aquele era o Messias. Agora veja que a situação e a cena contava não apenas com o Judas traidor, mas contava com o Pedro negador e contava com outros 10 que fugiram. No momento que Jesus mais necessitava, na hora da sua prisão, na hora da sua condenação, todos eles escaparam. Não ficou ninguém. O traidor, o negador e os outros. Essa era a cena. Ora, se nenhum deles era melhor do que o outro, e todos no momento final de Cristo tiveram uma parcela de abandono, de rejeição, de entrega, o que é que fez com que Judas se tornasse o pior de todos eles? Quando eu olho para os evangelhos, eu tenho uma pista. Abra sua Bíblia, por gentileza, no Evangelho de Lucas, no capítulo 22. E a partir do versículo 3, aqui na minha Bíblia, o título que aparece é O Pacto da Traição. E é sobre esse pacto que eu quero considerar e tirar algumas lições para a nossa vida hoje à noite. Diz assim: Ora, versículo 3, Satanás entrou em Judas, chamado Iscariotes, que era um dos 12. Versículo 4, Judas foi entender-se com os principais sacerdotes e os capitães sobre como lhes entregaria Jesus. Versículo 5, eles se alegraram e combinaram em lhe dar dinheiro. Versículo 6, Judas concordou e buscava uma boa ocasião para lhes entregar Jesus, longe da multidão. De todos os discípulos, com suas lutas e dificuldades, nenhum deles recebe esta mesma indicação que Lucas aqui faz sobre Judas. Ele foi possuído por Satanás. É exatamente isso que a Bíblia nos fala. Satanás entrou no Judas, tomou posse de Judas. E Judas agora, possuído pelo inimigo, possuído pelo diabo, ele vai negociar a maneira ou a forma como ele entregaria Jesus, do qual ele estava pensando e planejando, que deveria ser longe da multidão, porque talvez temesse que houvesse alguma revolução popular, algum movimento contrário, e aquilo poderia se transformar em algo diferente daquilo que ele planejava. Então, longe da multidão, fora da multidão, ele estava pensando nisso. E para negociar, ele foi lá possuído. Deixa eu abrir um parênteses aqui, que considero muito importante. Existe uma onda carismática, onde possessões demoníacas se transformaram em performance. Possessões demoníacas que resultam em pessoas tomadas pelo mal, que passam a dar entrevista em rede nacional. Cultos onde há um estímulo para que as pessoas manifestem demônios em sua vida. Esses movimentos, eles apregoam que há libertação e cura quando o demônio é expulso da vida das pessoas. Nesse sentido, existe demônio para tudo.
Se está com câncer, é o demônio do câncer. Se tem dor na perna, é o câncer da dor na perna. Se não consegue emprego, é o demônio do desemprego. Então tem demônios para diferentes naturezas e atuações. E as pessoas então são agora chamadas à igreja para que lá passem por um processo de descarrego, de libertação, de desencapetamento. É orado, o demônio se manifesta e então se expulsa. Muito cuidado com esse tipo de abordagem. A transespiritual. Eu não estou dizendo com essa minha fala que não exista possessão demoníaca, que não exista qualquer coisa sobrenatural e que o diabo pode entrar no corpo da pessoa e transformar a voz, transformar os gestos, derrubá-la no chão. Eu já presenciei isso algumas vezes. O que eu estou falando aqui é esse estímulo à possessão. É as pessoas acharem que elas estão possuídas o tempo inteiro e que devem expulsar o demônio da vida delas. E essa possessão, ela se dá nessa transformação. Veja, embora exista esse tipo de possessão performática, não essa que é estimulada, não essa que é apregoada, não essa que é entrevistada, não essa que é levada à frente, não essa que é publicizada, que é feita como um marketing. O que eu estou querendo dizer para você é que podem existir fenômenos físicos em uma possessão demoníaca, mas essa não é a pior possessão demoníaca. A pior possessão é essa possessão que nós lemos aqui em Lucas no capítulo 22. Judas, possuído pelo diabo, vai lá negociar para entregar Jesus. Judas não mudou a voz, Judas não caiu no chão, Judas não ficou babando, Judas não ficou rodopiando, Judas não ficou se cortando. Ele permaneceu consciente. Ele permaneceu em seu juízo perfeito, falando, conversando, andando, e o diabo dentro dele fez com que ele agora negociasse como Jesus seria entregue. Essa é a pior possessão. É a possessão que não é perceptível, é a possessão que não é demonstrada, que não é vista. E obviamente, essa é a possessão que o diabo mais se usa, que ele mais se vale. Ele vai ficar se demonstrando por aí? Ele vai ficar dando deixas por aí que ele está lá? Não. O trabalho é diferente. É no bastidor. Mas a Bíblia diz, Judas fez o que fez porque estava possuído pelo diabo. Tomado pelo diabo, ele foi lá entregar Jesus. O que nós temos e sabemos é que Judas não era um genuíno seguidor de Cristo. O tempo que ele passou seguindo Jesus não foi suficiente para transformar o coração de Judas. É tudo que ele experimentava, presenciava, testemunhava, parecia encontrar um bloqueio, uma barreira, um muro, que não provocava em Judas a transformação que deveria provocar, que não fez em Judas aquilo que fez nos outros discípulos, embora pecadores, embora com problemas, embora com dificuldades, embora demonstrando traços complexos em sua conduta, eles não chegaram aonde Judas chegou. Um dos discípulos de Jesus, um dos mais próximos de Cristo, foi possuído pelo diabo para entregar Jesus para a prisão. E como é que eu posso dizer que Judas não era um genuíno seguidor de Cristo? A Bíblia me dá alguns indícios. Por exemplo, Eclesiastes no capítulo 7, versículo 8, diz que melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. Ou seja, como terminará é mais importante do que como começou. Isso vale para tudo, para a sua vida, para a sua história, para a sua trajetória. Judas começou bem,
Poderia receber um aplauso, um louvor especial. Judas, que decisão maravilhosa de seguir Jesus. Começou bem, mas terminou mal, porque terminou entregando. Jesus certa vez disse que pelos frutos nós conheceríamos os profetas. Aqueles que dizem andar com Jesus podem e serão reconhecidos pelos frutos que produzem. E essa é uma autoanálise que cabe a todos nós, com o dom que Deus te deu, com o ministério que Ele colocou nas suas mãos, ou com aquilo que Ele espera da sua vida. Que frutos você tem produzido? O que é que está ficando da sua vida? Qual é o substrato? Pelos frutos podemos conhecer. Se o que você faz resulta apenas em desunião, discórdia, esses são os frutos que as suas mãos estão apresentando diante do Senhor. Pelos frutos seremos conhecidos. Há também o conselho de Gamaliel. Quando a igreja cristã estava crescendo, as pessoas ficaram preocupadas com o movimento. Gamaliel falou assim: não se preocupem não, porque se esse movimento for do Senhor, ele vai prosperar. Ora, se não for do Senhor, pode ter certeza que Deus pesará a mão, e esse movimento terá o seu fim. Paulo nos diz em 1 Coríntios no capítulo 13, que hoje conhecemos em parte, mas em breve conheceremos o todo. Aquilo que hoje vemos apenas com a nossa percepção ou nosso discernimento humano, um dia será entendido e percebido sob a ótica divina. E algumas verdades, algumas situações surgirão diante de nós que nós não sabemos, que não entendemos, que não compreendemos. Portanto, quando eu olho para Judas, quando eu entendo a vida de Judas, eu posso afirmar categoricamente: Judas não era um verdadeiro discípulo de Jesus. Judas não era um cristão genuíno, embora estivesse perto de Jesus, embora se associasse com os discípulos de Jesus, embora fosse visto caminhando ao lado de Jesus, ele não era um verdadeiro cristão. O que eu quero dizer com isso é que estar na igreja não faz de você um genuíno cristão. Andar na rua com uma Bíblia debaixo do braço não faz de você um genuíno cristão. As pessoas olharem para você e saberem da sua fé não faz de você um genuíno cristão. Não é essas percepções que emitimos às pessoas que demonstram quem eu sou de fato. Porque Judas, aparentemente, tinha tudo como um seguidor fiel de Cristo, mas na verdade não era um genuíno cristão. Judas tinha algo em seu caráter, demonstrado em toda a sua trajetória como discípulo, que me dá provas e razões pelas quais Satanás encontrou espaço para tomar a vida de Judas e levá-lo ao pacto de traição. Ellen White diz que Jesus sabia de todos os defeitos que Judas tinha no seu caráter, e mesmo assim deu a ele as mesmas oportunidades dos outros discípulos. Não teve diferença. Jesus sabia quem ele era, e mesmo assim Jesus investiu, se doou, conversou com Judas, procurou resgatá-lo, como ele faz com todas as pessoas. Agora, quer ficar longe dessa possessão que Judas teve? Quer que isso não aconteça com você? Possuído pelo diabo, trabalhando, cantando, falando, possuído pelo diabo, negociando,
possuído pelo diabo vindo na igreja, possuído pelo diabo vomitando pelos dedos nas redes sociais. Quer ficar longe desse tipo de possessão? Vamos tentar entender um pouquinho melhor quem era Judas, o que ele fez, que justifica estar e chegar onde ele chegou. Judas estava interessado em dinheiro e poder. A traição custou 30 moedas de prata. Esse foi o preço cobrado por Judas para mostrar quem era Jesus. Quanto valeria hoje essas 30 moedas de prata? A revista Super Interessante resolveu fazer um cálculo para tentar trazer a valores dos nossos dias. Quanto foi o preço que Judas deu para entregar Jesus? O que nós sabemos em Mateus capítulo 27, versículo 7, é que Judas, ele não ficou com o dinheiro da traição. Depois que ele recebe o dinheiro e Jesus é levado à crucifixão, ele entende tudo o que ele havia feito de errado, entra um remorso no coração dele, desesperado com aquilo que ele havia criado e gerado, ele resolve devolver o dinheiro para os sacerdotes. E a Bíblia diz lá, neste versículo 7 do capítulo 27 de Mateus, que os sacerdotes compraram um campo de oleiro para fazer um cemitério de forasteiros, afastado de Jerusalém. Hoje, o cálculo de um campo afastado de Jerusalém para fazer um cemitério fica em torno de $14 mil. Fazendo uma conta aí vezes 5, é um pouco mais de R$70 mil. Esse foi o valor que Judas recebeu para entregar Jesus. Veja que o valor não era pequeno, não era uma quantia insignificante ou irrisória, tinha o seu valor. Agora, o que Judas queria com essa traição era que Jesus entrasse em ação para conquistas políticas e econômicas. Judas via em Jesus uma forma de chegar no poder, a sede que ele tinha, de alcançar valores maiores financeiros do que as 30 moedas de prata. O que Judas não entendia, o que Judas não compreendia nessa sua ótica, era que o reino que Cristo veio inaugurar na terra, o ministério que Jesus veio começar aqui, não tinha nada a ver com poder e dinheiro. Não era isso. Mas Judas achava que poderia ser. E que talvez, quem sabe, uma traição, chegando às pessoas para prender Jesus, ele demonstrasse o poder. Judas viu Jesus realizando milagres. Ele estava lá quando uma multidão foi alimentada com 5 pães e 2 peixes. Ele estava no barco quando Jesus veio andando pelo meio da água. Ele estava no barco também quando Jesus acalma a tempestade e diz: chega. Judas viu Jesus trazendo pessoas de volta à vida. Ele testemunhou. Não era algo que estava desconhecido a Judas ou que ele havia escutado alguém falar, ele presenciou. Nós encontramos na Bíblia outras personagens que ouviram falar de Jesus, que souberam de Jesus e confiaram e creram em Jesus, sem nunca terem visto nada de Jesus, diferentemente do Judas. O Judas viu, o Judas esteve lá, o Judas acompanhou, o Judas testemunhou, e mesmo assim o Judas vai entregar Jesus. O que estava no coração de Judas era ganância. E viver em ganância é dar espaço para o diabo na sua vida. Jesus
dizia assim: as raposas têm os seus covis, as aves dos céus têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Em outras palavras, eu não sei nem onde eu vou dormir hoje. Esse era Jesus. Mas Judas olhava para essa situação e falava assim: não, alguma coisa tem que acontecer, porque esse homem é poderoso demais para ser pobre, ele é poderoso demais para ser apenas mais um. E este sentimento não era apenas um sentimento de Judas. Os discípulos no passado já haviam conversado: Senhor, no teu reino pode ficar um à direita e à esquerda, quem serão? A mãe de 2 deles foi lá pedir: Senhor, coloca um na esquerda e outro na direita, dá as funções de maior proeminência, coloca os 2 próximos a ti. Tinha essa sede de poder, mas Judas leva essa sede de poder aos limites máximos. As possibilidades do dinheiro. Tanta gente se seduz. O que é que você faria com $1 milhão na sua conta agora? Um fascínio do poder. O que você faria se fosse nomeado, indicado para um alto cargo? Há muita gente que perde os escrúpulos por causa desse binômio de dinheiro e poder. Aqui você está disposto a submeter-se. Quando eu era aluno de teologia, no meu 3º ano, eu fui para uma campanha de colportagem. Para subvencionar os meus estudos, vários alunos, no meu caso, saíamos para vender livros. E eu trabalhava com uma coleção chamada Belas Histórias da Bíblia. Na época eram 10 volumes. E eu comecei a procurar lugares para vender palestras, empresas, outras igrejas, para oferecer o material como uma possibilidade para que os pais substituíssem um pouco, na época já, da televisão, de filmes, por uma leitura sadia, uma leitura equilibrada, um material que tinha a ver com a espiritualidade, a formação do caráter dos filhos. E nessas minhas andanças, eu encontrei um empresário. Isso aconteceu na cidade de Diadema. E eu consegui ter o acesso a esse empresário. Ele me recebeu. E eu apresentei todo empolgado o meu material. Esse aqui é o livro e tal, são 10 volumes. E mostrei o material. Falei: olha para o senhor ver aqui, qualidade. As imagens ilustram, ajudam a entender, compreender. E depois que eu apresentei, ele falou assim: gostei de você. Eu falei: obrigado. E ele falou assim: eu tenho uma proposta para fazer para você. E eu falei: pois não? E já fui pegando o talão de pedidos. E ele falou assim: não, eu não quero comprar os seus livros. Eu quero contratar você para trabalhar comigo. Eu falei: não, mas não é contrato, eu vim aqui para apresentar o material. Não, eu quero contratar você. Eu já trabalhei com esse tipo de material, eu já vendi livros também na minha vida, mas eu tenho uma proposta melhor para você. Eu quero que você venha trabalhar comigo. E fez uma proposta financeira de salário que eu quase caí para trás. Eu falei: não, mas como assim? Não, eu estou te propondo de salário, você vai trabalhar, vai ficar comigo 2, 3 meses, vai entender como é que funciona, vai entender como é que é, e depois eu vou te dar uma responsabilidade, e você vai crescer comigo, quero que você venha trabalhar aqui. E eu agradeci, falei assim: olha, eu não vim aqui para entrevista de emprego, eu vim aqui para oferecer meu material. Mas agradeci a atenção dele. Perguntei mais uma vez se ele queria comprar o livro, ele falou que não estava interessado no livro, e refez a proposta: eu estou interessado no seu trabalho. E me deu um cartão. Falou assim: se você mudar de ideia, me liga, fala comigo, a gente acerta melhor. Eu, mais uma vez, agradeci, saí da sala dele, desci o elevador, saindo de onde eu estava. Eu identifiquei aquela conversa como uma conversa muito perigosa na minha vida. As minhas vendas não estavam indo tão bem quanto eu gostaria que estivessem indo. Estava difícil. Mas eu estava lá, lutando, tentando, fazendo o máximo. E agora apareceu um convite para desviar o foco do meu chamado.
E esse convite batia exatamente nessa tecla. Dinheiro, poder, status. Era uma forma de desviar-me do chamado que eu tinha convicção que Deus havia colocado no meu coração, para ser pastor, para dedicar minha vida como um pregador do Evangelho, para dedicar os meus dons e os meus talentos, a anunciar às pessoas sobre a breve volta de Cristo. Mas eu tinha ali uma proposta tentadora. E como a proposta era tentadora, quando eu cheguei na porta do lugar onde eu estava, eu rasguei o cartão e joguei no cesto de lixo que tinha lá. Eu falei assim, eu não vou nem ficar com esse cartão. Eu não quero nem guardar o telefone. Porque vai que amanhã ou depois eu ligue para ele. Eu não posso desviar-me do meu chamado. Foi uma tentação para mim. Mas não me arrependo. Em nada. Mas naquele dia, esse binômio, dinheiro e poder, estavam diante de mim. Por dinheiro, as pessoas perdem a honra, matam, machucam as pessoas que amam, destroem amizades. Parece que por dinheiro fazem qualquer coisa. Se pagou, pronto, está justificado. Até onde as pessoas podem chegar nessa busca por dinheiro? Egoísmo é o contraponto do amor abnegado. E muita gente deixa o amor abnegado para serem seduzidos pela ânsia de sempre querer ter mais. Judas olhou para Jesus como uma caixa forte, como um banco, uma forma de acumular tesouros, uma forma de angariar poder, status, e deixou de contemplar as bênçãos. O que Judas fez foi criar uma dicotomia na vida, entre a sua vida espiritual e a sua vida material, e essa dicotomia entre vida espiritual e vida material não existem. Deixa eu lhe explicar. Às vezes eu encontro pessoas que falam assim, pastor, ora pela minha vida material. Pastor, ora pela minha vida espiritual. E eu pergunto às pessoas assim, olha, e onde está a diferença entre a vida espiritual e a vida material? Que diferença é essa que a gente cria? Não existe diferença entre a vida material e a vida espiritual. Paulo diz em 1 Coríntios, no capítulo 10, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, faça tudo para a glória de Deus. Então, não existe separação. Não, isso aqui é material, agora isso aqui é espiritual. Isso aqui é... Não dá para separar. O que Judas fez foi uma separação entre vida espiritual e vida material. Então ele chegava assim, a vida espiritual com Jesus é esses milagres que ele faz, é essas palavras que ele pronuncia por aí. Agora, a vida material é outra vida. É separado. Então o espiritual é uma coisa, o material é outra coisa. Não dá para separar. Se vivemos essa dicotomia, viveremos uma guerra interna. Porque vida espiritual e material, elas se consolidam numa mesma vida, com firmeza de propósitos, com firmeza de caráter. Em 2 Reis 19:30, falando sobre a casa de Judá que escapou, Deus diz assim, o resto tornará e lançará raízes para baixo e frutos para cima. Em outras palavras, terá solidez nos fundamentos e terá frutos para apresentar nos filamentos. É isso que ele espera, é isso que ele tem. Mas nós hoje vemos uma sociedade cada vez mais superficial na sua vida espiritual. Hoje fala-se sobre tudo e sem profundidade. As pessoas vão para a internet e confiam nas opiniões que ouvem por aí, ou nas redes que circulam de informações, e acham que ali tem tudo o que precisam. O mesmo acontece na vida espiritual. Há muita gente falando sobre vida espiritual sem entender o que é vida espiritual. Há muita gente dando palpite sobre a vida espiritual sem estudar o que é vida espiritual. Sem raízes para baixo.
e frutos para cima. Mais ou menos como Judas estava. Não existe separação entre o material e o espiritual. O que tem é você, o que tem é a sua vida. O espiritual e o material estão entrelaçados. E Deus olha você como um todo. Judas olhou de maneira separada. Você não precisa olhar de maneira separada. Tudo que você faz é para a honra e glória do Senhor. Está lavando o carro para louvar o Senhor. Está engraxando o sapato para louvar o Senhor. Está atendendo, ajudando, criando, administrando, andando, amando, falando, pregando. Tudo é para a honra do Senhor. Está trabalhando, é para a honra do Senhor. Se tudo que você faz é para a honra do Senhor, se você não separa a vida material e a vida espiritual, você será o bom perfume de Cristo pela postura que tem. Você será o sal da terra pela vida que leva. Portanto, não separe vida espiritual de vida material, porque isso está entrelaçado. Jesus, ele nos ensina que a vida é uma só, mas Judas insiste em olhar de maneira separada. Judas não tinha uma relação profunda com Jesus, entrou em crise, cedeu ao material, cedeu ao poder, cedeu à economia, e por isso transformou-se no traidor. E a traição resultou não apenas na morte de Cristo, mas também na morte do próprio Judas. Ele mesmo entendeu que não tinha como continuar vivendo depois daquilo que ele fez. E ele encontra no suicídio a sua saída. Judas procurava beneficiar-se o tempo todo. Olhava para a relação com Cristo apenas como uma forma de conquistar, de ganhar, de ter. Cuidado, porque esse tipo de abordagem ronda por aí. Essa relação troca com Deus. Essa relação interesseira. Deus vai me dar, Deus vai me abençoar agora. E quando se olha a vida espiritual separada da vida material, aí pedimos bênçãos materiais para Deus, ou pedimos bênçãos espirituais para Deus, desassociando aquilo que está associado, aquilo que está junto. Segunda coisa que eu vejo em Judas, ele foi falso. Falso ao ter traído alguém que confiava nele. Falso por não ter se assumido como um discípulo de Cristo. A luta de Judas é a mesma luta que nós precisamos lutar contra. Como é que você age em ambientes antagônicos? Ser verdadeiro e ser genuíno é assumir-se de Cristo independentemente da situação que está à sua volta. Quando o ambiente não é propício, como você age? Quando o grupo está indo para um lado que você tem certeza que não deveria ir. Quando as pessoas que estão à sua volta querem lhe levar por um caminho que você já sabe que não deveria trilhar. Como é que você lida? Como é que você tem vivido assim? Quando as situações são contrárias, quando ninguém está olhando, quando ninguém te conhece. Muitas vezes, amigos, Deus permite que os pecados ocultos se tornem públicos para te salvar. E eu já lidei com situações assim, e eu sinto quando as pessoas têm o seu pecado agora conhecido de outras pessoas. Eu choro com essas pessoas, sinto por elas a vergonha, a tristeza, mas Deus permite que alguns desses pecados saiam do anonimato para te salvar, porque se ele não sair para o anonimato, talvez você nunca abandone esse pecado. E pode viver com uma falsidade. Um cristianismo falso. Um cristianismo apenas de aparência. E não um cristianismo de essência. Quem é você?
O que é que você faz? Como é que você age? Como é que você lida? Temos aqui um Judas falso, que nunca permitiu que Cristo entrasse no coração e na vida dele e fizesse a transformação. Eu sei que o mau testemunho de alguns cristãos faz com que todos os cristãos paguem por isso. É triste isso. Condutas inapropriadas de algumas pessoas, às vezes são entendidas e tomadas como um todo da igreja, dos cristãos. Não dá para generalizar. Não dá para olhar o equívoco de um e colocar como equívoco de todos. Não dá para olhar o pecado de um como o pecado de todos. Mas às vezes há essa percepção, ou cria-se essa ideia de que a igreja é assim por causa de um ou outro que age dessa forma, que age dessa maneira. Paulo diz em Romanos que nós não devemos nos conformar com este século. Eu gosto dessa palavra conformar, porque conformar significa tomar a forma de. Então, não tome a forma deste século, mas renove a sua vida, renove a sua mente no espírito, naquilo que Deus quer. Não é aquilo que o meio coloca, não é aquilo que o ambiente proporciona, não é o que a situação está exigindo, mas é aquilo que Deus espera de você. Nesse sentido, significa ter coragem para não fazer aquilo que você sabe, entende e compreende que não é a vontade do Senhor. Como a água assume diferentes formas, Paulo está dizendo, você não, cristão não, você não se conforma, você não se molda, é manter a sua identidade. Judas era falso porque não manteve-se naquilo que ele era, para aquilo que ele foi chamado, era falso. Ele estava lá representando e não vivendo. Ele estava lá apenas atuando como um grande ator, mas ele nunca permitiu-se ser tocado pelo Espírito, ele nunca permitiu-se ser tocado pelo amor, esse amor que nunca falha. Uma outra característica de Judas, ele tinha fragilidade de caráter. Olha a Bíblia, versículo 4 de Lucas 22, diz assim, Judas foi entender-se com os principais sacerdotes e os capitães sobre como lhes entregaria Jesus. Judas foi fazer negócio com quem não devia. Ele foi tratar com quem não devia tratar. Ele entrou no conselho dos ímpios, andou no caminho dos pecadores, assentou-se na roda dos escarnecedores, e a consequência foi a deformação do que é ser bem-aventurado, como diz o Salmo 1:1. A fragilidade de caráter de Judas o levou a trair, o levou a abandonar, o levou a fazer negócios escusos, quando o evangelho que liberta é conhecido e ele não transforma a sua vida, ou quando você abandona. Diz Pedro que o último estado torna-se pior do que o primeiro. Ou seja, as fraquezas antes te dominavam e você era aprisionado pelo pecado, mas era ignorante. Mas depois que você conhece o Evangelho, esse Evangelho que escraviza, você é liberto. E quando você volta para aquilo que te prende, você está numa situação muito pior do que era antes. As escolhas podem alimentar ainda mais o mal que nos oprime. Judas não renunciava ao seu eu. Por não renunciar ao seu eu, na sua fragilidade de caráter, ele não conseguia enxergar ninguém a não ser ele mesmo. Há um versículo, quando Jesus está explicando aos seus discípulos
como é que deveria ser a trajetória, a entrega? Ele diz assim, cada um negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Há muita interpretação equivocada sobre tomar a cruz. Eu quero lhe dizer que a cruz que nós temos que carregar não é uma cruz que Deus do céu manda sobre os seus filhos. Não tem uma fábrica de cruzes no céu, onde Deus fica na ponta dela, olhando para a vida dos filhos aqui na terra e fica mandando cruz em cima de todo mundo, mandando problema, mandando dificuldade. O Rafael lá, vidinha leve, manda a cruz lá, anjo. E aí ficam anjos mandando cruzes sobre a vida. Aqui que é a cruz? É o problema, é o desemprego, é a dificuldade, é o problema na família. E você recebe aquela cruz e fala assim, não reclamo não, porque essa é a cruz que Deus me deu. Não, esquece isso. Deus não fica do céu não mandando cruzes sobre os seus filhos. Quando Ele fala sobre a cruz, Ele fala assim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. A cruz que cada cristão tem para carregar é a negação do seu próprio eu. E essa negação deve ser constante. É uma obra de toda a vida. É negando a cada momento. Quando o meu eu quer aparecer, quando o meu eu quer aflorar, eu vou lá e nego ele. Quando o meu eu quer respirar um pouquinho, mas não, sufoca ele, não deixa o eu crescer. Judas foi possuído pelo diabo porque tinha fragilidade de caráter, e o que importava e o que ele se preocupava era com o eu dele. Nunca deixou esse eu de lado. Há uma outra coisa. Judas, ele tinha uma vida espiritual secularizada. Vou lhe explicar. O pacto da traição, que nós acabamos de ler aqui na Bíblia, ele acontece numa data específica. Olha o versículo 1 do capítulo 22. O título da minha Bíblia aqui é O Plano para Matar Jesus. Diz assim, estava próxima a festa dos pães sem fermento, chamada Páscoa. O pacto da traição de Judas aconteceu em uma das datas mais importantes para os judeus. Judas era judeu, Jesus era judeu. A Páscoa marcava a saída do cativeiro egípcio. Foi a 10ª praga que permitiu a saída do povo do Egito rumo a Canaã, a terra prometida. Depois de 400 anos de escravidão, o lamento do povo chegou ao Senhor. Ele vai buscar no deserto um homem chamado Moisés. E dele Deus faz o libertador. Moisés vai lá, apresenta-se ao faraó, deixa o povo ir. E o faraó, não vai, e aí acontece algumas situações diante do faraó, onde Deus evidencia o poder. O faraó então nega, vem a primeira praga, no meio da praga, o faraó deixa o povo ir, quando ele deixa, a praga para, depois ele não deixa mais, e assim vai se sucedendo até a 10ª praga. A 10ª foi a passagem do anjo pelo meio do Egito. E as casas que tivessem sangue do cordeiro, do sacrifício, no umbral da porta, nessas casas o primogênito não morreria. Todo o povo de Israel, o povo do Senhor, teve seu livramento naquele dia. Páscoa significa passagem, a passagem do anjo. Jesus é a Páscoa do Novo Testamento. Jesus é a libertação de todo aquele que crê. Jesus é o símbolo máximo da restauração. E nessa data, símbolo de libertação, Judas se prendeu, Judas se amarrou. Quando comemorava-se a libertação, Judas comemorou a sua prisão. Jesus disse: buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão
acrescentadas. Judas não valorizou o espiritual, e quando você não valoriza o espiritual e seculariza o espiritual, o que sobra é rebelião. O que resulta é rebelião. Se eu não tenho prazer em Cristo, esse prazer agora passa a ser buscado naquilo que me satisfaz, aparentemente. Numa vida de libertinagem, numa vida de adultério, numa vida de prostituição, numa vida de prazeres colocados no limite máximo. Tudo isso numa tentativa de suprir a falta de Cristo. Tudo isso numa tentativa de encontrar razão e sentido para a vida. E não tem sentido, não tem razão para a vida. Se eu não tenho Cristo, nada vai me dar alegria. Não encontrarei alegria em nada, senão em Cristo. Buscar alegria em outras formas, em outros caminhos, é enganar-se a si mesmo. A fome saciada no lugar errado, a fome saciada no materialismo, na felicidade, fará apenas de você mais um refém, e não alguém liberto em Cristo. É Ele que dá alegria, é Ele que dá sentido para a vida. Judas, ele, na sua espiritualidade secularizada, achou que encontraria alegria na traição. E ele, como não tinha Cristo na vida, procurou no lugar errado. E o que resultou foi remorso. E do remorso, suicídio. Já não tinha mais o que fazer. Uma vida espiritual secularizada é uma vida que questiona os valores do reino. É uma vida que não se submete ao reino. É uma vida que não está interessada naquilo que Deus espera, mas sim está interessada no Deus que ela criou, que espere. A vida espiritual secularizada definha. A vida espiritual secularizada leva à possessão. Por isso Judas foi possuído. Se alguém te oferecer bordoada, a coisa mais dura que você pode dar de volta a essa pessoa é mansidão. E é isso que a gente tem aprendido. Judas tentou conseguir poder, dinheiro, fama, status. E no final, o que a gente vê era um Judas orgulhoso. O final dessa história para mim é surpreendente. Jesus estava lá, né, orando. No momento mais terrível da sua trajetória, ele estava clamando ao Pai. Ele estava com 3 discípulos e ele volta: vocês estão dormindo? Orem comigo. Jesus continuava orando. Aquele momento de angústia, quando todo o pecado da humanidade estava colocado sobre os seus ombros. Jesus estava no seu limite máximo, suas forças se esvaindo. E de repente, a oração de Jesus no Getsemane é interrompida. Judas estava chegando, vinha com toda a tropa que ia prender Jesus. E antes daquela confusão de Pedro cortar a orelha de um dos soldados que estavam lá, quando eles estão chegando, a Bíblia diz que Jesus, ele olha para Judas. E o que ele fala é surpreendente. Quando os olhos se cruzam, Jesus fala assim: aqui vens, amigo. Uau! Jesus era amigo de Judas, mas Judas não era amigo de Jesus. Jesus olha para Judas com carinho e amor, e Judas estava lá destinado a entregá-lo e traí-lo. Jesus
no momento no qual ele estava sendo apunhalado, literalmente pelas costas, por Judas, ele o chama de amigo. Judas, eu sou seu amigo. E você? O que você é meu? Essa reação de Cristo, ela me mostra que cristianismo não depende do outro. Eu não preciso que o outro me trate bem para eu tratá-lo bem. Eu não preciso que o outro me ame para que eu o ame. Eu não preciso que o outro faça para que eu retribua. Porque esse seria o senso de justiça. Por isso Jesus olha e fala assim: aqui vens, amigo, eu sou teu amigo. Judas, eu te chamei para ser um dos meus discípulos, eu te coloquei aqui do meu lado, você é meu amigo. E o que você está fazendo? Você está vindo fazer o quê? O que se agrava nessa situação é que Judas indica Jesus com um beijo no rosto. Não podia ser pior, não podia ser mais terrível. E eu olhando para essa cena toda aí, Jesus agora preso, e Judas fica lá, olhando Jesus a caminho da sua morte. O seu destino como Salvador da humanidade iria se cumprir. Mas aquele homem, Judas, enfrentava a sua maior desgraça. Ele foi tomado de um dos piores sentimentos. E aí o que resultou para ele? Enforcar-se. A possessão passou, né? O êxtase passou, a adrenalina passou, agora estava lá. Judas diante do seu erro. A última evidência que eu encontro por que Satanás entrou em Judas e não entrou nos outros é porque Pedro negou, mas se arrependeu. Os outros 10 fugiram, mas se arrependeram. Depois da ressurreição, Jesus Cristo devolve a eles o apostolado. Quando eles voltam a pescar, Jesus fala assim: não é para pescar não. Eu estou vindo buscar vocês aqui. Apacentem as minhas ovelhas, cuidem do meu rebanho. Não voltem para a antiga vida de vocês. Sigam para aquilo do qual eu chamei vocês. Mas o Judas já estava morto, enforcado, sem o dinheiro da traição. Se ele tivesse se arrependido, Jesus o teria perdoado. Eu não tenho dúvida disso. Se naquela hora que Jesus falou assim: aqui vens, amigo, ele falou assim: Jesus, eu estou vindo para lhe trair, eu estou arrependido. Jesus teria sido preso do mesmo jeito, Jesus teria sido crucificado do mesmo jeito, mas Judas teria sido restaurado. A história poderia ter sido diferente, mesmo sendo possuído pelo diabo, com as fraquezas, as fragilidades, as debilidades. Se ele recorresse ao Senhor, o Senhor o restauraria. E talvez na minha busca no Facebook hoje eu encontrasse alguns Judas, homenageando alguém que se arrependeu, alguém que se converteu, mas não se arrependeu. O orgulho o impediu de ser perdoado. Mas o que nós vemos na Bíblia é que Deus sempre nos perdoará, não importa o tamanho do nosso pecado. Esse ano, um amigo nosso, né, pastor Gilson, descansou, pastor Marcos Tosta. E num dos sermões que eu ouvi do pastor Marcos Tosta, ele repetia essa seguinte frase: Deus perdoa os maiores pecados e não as melhores desculpas. Que frase! Deus perdoa os maiores pecados e não as melhores desculpas. Não importa onde você foi, não importa o que você fez, Deus te perdoa. Diante do seu pecado,
Não justifique. Não, eu pequei. Não justifique. Não, esquece, não justifica. Segunda coisa, não adie. Não, quando acontecer eu deixo, eu paro. Não adie. Não racionalize seu pecado. Mas corra aos braços daquele que ama, daquele que importa, daquele que cuida, daquele que quer criar em você um novo coração e fazer da sua vida um espírito inabalável. Quando se joga tudo fora, o que sobra é morte. Foi o que Judas fez, jogou tudo fora. E o que ficou? Morte. O que restou? Nada. Vai lá e se suicida. Tem mais o que fazer. Sem solução, sem saída. Alguns dizem que sempre existe uma luz no fim do túnel, mas eu gosto de pensar que Deus não precisa de túnel e nem de luz. Ele muda a sua vida. Ele restaura a sua vida. Olhando para o exemplo negativo de Judas, entendemos por que ele terminou onde terminou. Não permita que as amarras desta vida lhe prendam a esta terra, mas mantenha os seus olhos fixos no céu. Mantenha a sua esperança depositada nas mãos daquele que não falha, porque ele não tardará e muito em breve voltará. Nós vamos ouvir uma última música agora. Essa música está baseada no Salmo 51, uns lindos salmos escritos por Davi. E eu quero lhe convidar nesse momento de maneira muito especial. Se você ainda não o fez, faça a sua entrega. Se não deu ainda esse passo de fé, por favor, não resista mais. O Espírito Santo está te chamando, Ele está tocando a porta do seu coração. Judas foi insensível, 3 anos e meio com Cristo, e resultou no seu enforcamento. Não permita que isso aconteça na sua vida. Abra-se ao Senhor, permita que Ele entre e transforme sua vida, sua história, sua trajetória. Você que já foi batizado, escreve agora aí no chat: eu creio. Se você quer confirmar sua decisão, escreve aí: eu creio. Nós vamos orar por você, nossa equipe está acompanhando. Agora, se você precisa tomar uma decisão de ser batizado, se você ainda não passou pela experiência das águas, se você ainda não renovou sua vida ao lado de Cristo, tem um formulário aí. Você pode escrever eu creio também, mas eu quero que você vá no formulário agora. Deus está te chamando, está te dando oportunidade, está abrindo as portas, como Judas, que chegou perto de Cristo, viveu com Cristo, mas não aceitou o Cristo. Será que essa será também a sua trajetória? Mas não precisa ser, não pode ser. Depende da sua decisão, depende da sua escolha. Faça agora a melhor decisão da sua vida, porque o Senhor vai te honrar, o Senhor vai te abençoar. Ouça essa música e durante ela, continue escrevendo aí: eu creio. Se você quer hoje renovar sua vida ao lado do Senhor Jesus, e preencha o formulário. Você que ainda não foi batizado, no nome dEle, por Ele e para Ele. Tem compaixão de mim, eu reconheço a transgressão, livra-me do mal, livra-me de mim. Fiz o que é mal aos teus olhos, sei que em pecado eu nasci, mas hoje venho a ti, Senhor, ouve o meu clamor, lava-me mais alvo que a neve, cria em mim, Senhor, um novo coração, limpa
Faz-me ouvir tua voz, quero seguir-te onde for, sem olhar para trás, sem olhar para mim. Traz de volta tua alegria e me sustenta em retidão. Que habite em mim o teu Espírito, que ele viva em mim. Lava-me mais alvo que a neve, cria em mim, Senhor, um novo coração. Limpa-me em tua justiça, dá-me da tua salvação. Abre, Senhor, os meus lábios e entoarei o teu louvor. Cantarei da tua justiça, tu és fiel, tu és fiel. Lava-me mais alvo que a neve, cria em mim, Senhor, um novo coração. Limpa-me em tua justiça, dá-me da tua salvação. Dá-me da tua salvação. Feche os seus olhos e vamos orar. Senhor Deus querido, obrigado pela noite que tivemos, pela mensagem que o Senhor enviou a todos nós. Não queremos o mesmo fim de Judas, mas queremos o mesmo fim de Pedro. Não queremos repetir os erros de Judas, mas queremos ser restaurados e resgatados pelo teu amor. Precisamos ser transformados pelo teu Espírito, e é por isso que nós nos rendemos neste momento, deixando de lado tudo que temos e que somos, mas depositando toda a nossa vida nas tuas mãos. Pai, fica conosco, abençoa-nos, é o que eu lhe peço no nome de Jesus. Amém.